E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Hoje é dia 11 de abril de 2023 e eu estou muito feliz aqui para anunciar para vocês um novo quadro fixo chamado Talkenomics, que acontecerá toda terça-feira a partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, para a gente falar sobre tokenização de ativos do mundo real. Esse é um assunto muito interessante que eu estava querendo tratar já há algum tempo e que agora, para tornar tudo melhor e mais gostoso, eu tenho ainda apoio de uma empresa bacana chamada MFi, que está tokenizando ativos do mundo real, composto de pessoas super legais e que eu vou apresentar já para vocês. Então, anotem aí na agenda de vocês, Talkenomics, toda terça-feira, 9 horas da manhã, imperdível. Vamos ver quem está com a gente aqui agora. Ó. Nesse momento, temos com a gente aqui o Japa Cripto perguntando se a live vai ser aberta para todo mundo assistir. O Guilherme tá falando que tá querendo gota. Vai ter gota da MFi. Gota da MFi. Paulo Dante Júnior falando que estamos aqui outra vez ou nem saímos do canal ainda. Daqui a pouco a gente vai ter programação o dia todo. Bora atrás de conteúdo útil e excelente. Bom trabalho a todos. Dom Baroni presente. Vamos nessa. O AR10 presente também. Vamos ver aqui. Temos o Guilherme Floriane Prato, só filhote de baleia por aqui. Gabriel Fernando Vieira Soares, eu já estou nessa. Gabriel Vieira, faz 2 anos que eu me dedico 100% ao mercado. Tem muita gente que se dedica 100% ao mercado, isso é muito legal. O Vini está aqui presente, o Vini que faz parte da MFi, que vai estar aqui na tela já com a gente, eu já vou chamar eles. Michael presente, dando bom dia. Paulo Ide também. Nel Luiz, vamos para mais uma live top. Telmo Aquino presente. Polichena X, bom dia mais uma vez. Guilherme Floriano Prato, Dani Barbosa Carneiro, bom dia, segunda do dia. Gabriel Nogueira também presente, Davi Martins, Hélio.eth, Gabriel Fernando, Carol Miller, que está lá no grupo de WhatsApp da MFi. Aliás, tem o link para o grupo de WhatsApp da MFi. Está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link. Então, para quem já quiser embarcar por lá, não deixe de aproveitar, o link está na descrição do vídeo. João Batista também dando bom dia, Luiz Fernando Galvão Baesso, Rodrigo Marques, Thiago X, perguntando se vai ter gota da MFi, TGovR, dando bom dia de novo, Mundo Cripto, Isabel Marques Aldeia, Eude Souza, Weiner, temos o Maurício Rosário, salve Malta, um abraço aí para todos os Tugas que estão nos acompanhando, a gente tem uma audiência muito legal em Portugal, então um abraço a toda a Malta que nos acompanha, Mitchell presente, Jamil Pereira, Ismail Saboia, temos o Rodrigo Schneider, Bruno Brito, Cláudio Nascimento, sempre presente. Caco Rocha, mais uma live top. Jonas Freire, bom dia, João, mais uma live show, parabéns, estamos junto. Cris Correia presente. Sofia Lacerda, que foi voluntária lá do Etporto, que estava com o Paulo também, com a gente lá batendo papo lá no Etporto. Sofia, obrigado pelo prestígio de sempre. Bruno Brito, Legal Blockers aqui presente, pessoal lá da comunidade do Ícaro Avelar, legal, sejam todos muito bem-vindos. O Ícaro também tá lá no WhatsApp da MFi também, no canal da MFi. Lucas Neves presente. Flávio, bom dia, excelente essa ideia do Talkenomics, link direto do mundo cripto com investimentos tradicionais. Exatamente, eu inclusive, Flávio, eu tava falando sobre isso lá no meu Twitter. Já temos mais de 60 pessoas nos assistindo aqui simultaneamente em menos de 4 minutos de live. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava falando que eu vou começar a falar sobre o Real World Assets. Em primeiro lugar, porque permite que o pequeno investidor acesse uma variedade muito melhor de produtos financeiros e, além disso, vai dar muito mais fontes de financiamento para todos. Chega de reservar bons instrumentos para investidores abonados, já passou da hora de oferecer esses produtos melhores para investidores normais. Os Real World Assets permitirão que mais pessoas acessem equity, dívida, arte, música, filmes e muitos outros tipos de investimento. As possibilidades realmente são infinitas. E o convite é a vocês não se limitarem à pedra que aparece na superfície da água. É só dela que todo mundo fala quase o tempo todo. O que a gente vai tentar falar aqui é sobre o pedaço maior que está debaixo d'água. Então, não deixem de acompanhar os Talkenomics. Vão ser assuntos muito legais. E sem mais delongas, bora chamar aqui os caras da MFi, né? Vini e Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí. Em primeiro lugar, Paulo e Vini, eu preciso agradecer vocês, porque além de vocês serem pessoas maravilhosas,
vocês são a primeira empresa que está apoiando o meu trabalho. Então, muito obrigado por acreditar nisso. Isso tem muito valor. A gente vai falar, então, toda terça-feira, 9 horas, sobre tokenização de ativos do mundo real. Mas é importante que as pessoas conheçam um pouco quem são vocês. Então, Paulo e Vini, contem um pouco da história de vocês, como é que vocês foram parar em cripto. Vamos começar com o Vini, Paulo. Depois o Paulo conta a história dele, que ela é mais extensa. O Vini é mais jovem, tem uma história mais curta, já cheia de feitos, mas o Paulo tem uma história mais extensa. Então, Vini, começa te apresentando, cara. Conta um pouco quem que tu é, o que tu faz e como que tu fosse parar na MFi. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado, João, pela oportunidade aí. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Esse programa vai ser muito bacana aí, vai ter insights bem legais para a gente discutir. Falando um pouco assim da minha trajetória aqui, um pouco mais recente assim nesse mundo, eu comecei fazendo P2P em 2021 ali. Eu vi uma oportunidade muito grande, principalmente relacionada aos jogos, os finados jogos Play to Earn. Tinha um gap ali muito grande ali que as maiores corretoras não davam suporte aos tokens, assim. Nisso eu conheci muita gente, milhares de pessoas, assim, entrei em várias comunidades e fui estudando ali, me envolvendo, fazendo networking, né? Nisso, acabou do pessoal ali da Amfy ali, o Paulo tá querendo uma pessoa um pouco mais jovem ali para cuidar das comunidades, assim, esse tipo de coisa. Recebi uma recomendação do pessoal ali, a gente achou um ângulo de trabalho muito legal e tô aqui até hoje. Já vai fazer um ano aqui que eu tô na Amfy. E a gente já fez muita coisa legal ali, produção de white paper, ali, escrever artigo, dar suporte às operações, muita coisa bacana aí. Boa, Vini. Então, o Vini era um membro da comunidade que agora está trabalhando numa empresa que utiliza blockchain como infraestrutura. E essa empresa está sendo construída por uma galera muito massa, executivos com track record realmente incrível. E o Paulo é o CEO da MFi. Paulo, então, bem-vindo. Conta um pouco para a gente quem que tu é e o que que tu está começando a construir. Boa, bom dia, pessoal. João, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe do carinho, da admiração e do respeito que a gente tem pelo teu trabalho. E você falou, né, que nós estamos te apoiando, mas a recíproca ela é mais do que verdadeira, né? Você nos apoia antes, inclusive, da empresa ter surgido, né? A gente conversou muito sobre as oportunidades, então é muito especial estar aqui com você e que seja uma parceria que dure por muitos e muitos anos. Tem muita coisa legal para a gente construir. Bom, a minha trajetória, João, ela começa em 1945, tô brincando, né? Não vou voltar lá para os avós. Basicamente, eu me formei em Direito, trabalhei durante muitos anos num dos principais escritórios de advocacia do Brasil, depois eu já tinha empreendido, já tinha tido um restaurante quando eu tinha 17 anos, e aí eu fui trabalhar com Venture Capital, né, lá quase 15 anos atrás, no Brasil, isso quase não existia ainda no mercado, e aí começaram a surgir as primeiras fintechs em 2013, eu falei, poxa vida, eu conheço muito do regulatório, do jurídico, conheço razoavelmente bem de como montar um negócio, de como atrair investimento, então eu pulei no mundo das fintechs logo no começo, e eu montei o primeiro peer-to-peer lending do Brasil, foi uma das principais fintechs da época, a gente surgiu junto com, no mesma leva de empresa ali que a Acreditas, que a Nubank, que o Guia Bolso, enfim, que outras empresas super legais. A gente ajudou a fundar a primeira associação de fintechs, o Banco Central hoje regula muito do mercado de fintechs, usando muito do nosso modelo, e a Biva foi vendida em 2017 para a PagSeguro, então também foi bacana que a gente fez ali uma primeira visão completa de uma companhia, e aí em 2018 eu montei uma outra empresa, né? A Grafeno hoje é provavelmente a maior infraestrutura bancária de fintech que o mercado de médias e grandes empresas do Brasil tem usado, né? São mais de 6 mil empresas operando com a gente lá, mais de 200 pessoas no time. Eu estou no conselho da Grafeno, mas não estou mais na execução, desde o ano passado, em que junto com o João, com o Arthur, com o Otávio, com o Tang, com o Rodrigo, a gente viu a oportunidade de transformar o mercado de capitais brasileiro. E aí, pô, a gente mergulhou de cabeça, corpo, alma, coração, botamos dinheiro, fizemos tudo, desde o meio mais ou menos do ano passado, e estamos nessa jornada construindo a Anfy, e aí pessoas queridíssimas, né, como o Vini, eu já vi que a Bianca deu ok aqui, o Thiago também já apareceu, então um time forte que a gente está montando para construir tecnologia para o mercado de capitais, usando a blockchain, usando cripto, usando muito do que está surgindo no mundo, para que o Brasil possa ocupar um bom espaço. Então, isso é um pouquinho da trajetória e do momento que a gente está. Boa, ó, tem o Linktree aí da MFi, todos os links da MFi estão no Linktree.
Ele tá na descrição do vídeo também. Tem o Otávio aí, ó, que faz parte da MFI. Conheci o Otávio no Porto aí, almoçamos juntos algumas vezes. Gente boníssima, Bianca também, que faz parte da equipe da MFI. Tem bastante gente do time aqui, pessoas muito legais. Fala aí, Paulo. Ô, João, eu vou ter que te interromper, cara. Eu acho que é um bot. Eu nunca vi o Otávio acordado às 9 da manhã do Brasil. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que ele programou algum bot para dar bom dia aqui. Eu vou até pedir para o time dar uma ligada lá. A Pri também trabalha com a gente, mas assim, o Otávio não tá de pé, eu tenho certeza absoluta, tá, pessoal? É um bot, com certeza. Cara, quando eu lembro do Otávio, eu lembro de a gente indo comer lá um pastel de nata lá na manteigaria e a gente teve que subir, né? E o Otávio suando para subir aquela lomba, né? Porque a cidade do Porto é uma cidade bem acidentada. Cara, muito legal, super inteligente. Galera, realmente, ó, Otávio bot detectado, ó. O Otávio, Paulo, é um cara genial, né? Conta um pouco da história dele, da importância dele para grafeno, por exemplo. Legal, o Otávio, ele foi o nosso primeiro, a primeira pessoa do nosso time na Grafeno, enche de orgulho a história, a trajetória do Otávio, ele é lá de Torres, ó, o Romário também trabalha conosco, e o Otávio começou como desenvolvedor sênior lá da Grafeno, lá de Torres, no interior do Rio Grande do Sul. Ele, junto com o Arthur e com outros devs, construíram um sistema que hoje rodou ano passado só no Brasil 180 bilhões de reais e nunca sumiu 10 centavos. Então Olha dá que para ter um loucura pouquinho isso. da dimensão do talento, da expertise, do conhecimento do Otavinho e, enfim, veio conosco aqui, estava num outro desafio, veio conosco topar aqui para construir a Anfai muito, olhando também para a visão de cultura, trazendo boas pessoas também para o nosso time. Então, o nosso xodó é um sócio muito querido e é o arquiteto sênior, né? Então, tudo que a gente está construindo, tanto na blockchain, né, os smart contracts que orquestram coisas no mundo real, o Otávio é o arquiteto responsável por toda essa inteligência que a gente está montando. O ano passado, Paulo, eu falava pra galera que tinha muita gente boa vindo para DeFi, né? Vindo para querendo utilizar a blockchain como infraestrutura para criar novas soluções. Pessoas com histórico de verdade, assim, porque o que a gente viu no começo no primeiro DeFi Summer, a gente viu muitas pessoas jovens, muitos desenvolvedores criando soluções geniais, mas pessoas que às vezes não tinham um histórico de negócios, né? E essas pessoas acabavam apanhando muito tecnologicamente falando, entendiam muito o que estavam fazendo, mas sobre o aspecto de negócio, apanhavam bastante, assim, isso era bastante perceptível. E eu venho falando, desde que eu participei de alguns eventos no ano passado, do Avalanche Summit e do Celo Connect, aliás, foi no Celo Connect que eu conheci o Paulo, a quantidade de pessoas com track record incrível que estavam começando a construir aplicações utilizando blockchain como infraestrutura. Quando eu falava sobre aquilo, eu estava falando muito do Paulo, assim, o Paulo realmente é um cara com histórico massa que está conhecendo e está começando a construir um negócio legal junto com uma equipe incrível. Essa equipe fazia parte da empresa da Grafeno, assim, então são pessoas que juntas já construíram algo de valor e que agora estão construindo alguma coisa utilizando o blockchain como infraestrutura. Então, assim, bom, a gente vai conversar toda terça-feira, 9 da manhã, sobre tokenização de ativos do mundo real. Mas, antes de tudo, eu acho que para a gente dar esse primeiro passo, eu queria entender, sob o teu ponto de vista, Paulo, por que os Real World Assets foram criados? Para que isso serve? Por que isso é importante? Legal. Essa é uma boa pergunta, tá, João? E eu diria que a gente tem descoberto a resposta conforme a gente tem construído o nosso projeto. Como você bem disse, lá, quando a gente teve o primeiro DeFi Summer, a gente teve muitos projetos usando uma nova tecnologia, mas que no final eles tinham meio que o fim neles mesmos, né? Então eram aplicações muito fechadas e a gente teve uma visão ali de que essa tecnologia ela poderia ser aplicada no mundo real para resolver problemas e dores que existem hoje no mercado tradicional, no mercado financeiro. Então, muito da nossa visão de Anfai, ela parte da visão de que hoje o mercado tem dores, né, e essas dores precisam e podem ser resolvidas usando a blockchain, usando criptoativos, usando uma visão, né, de transparência, de eficiência, de smart contracts, de executabilidade automatizada de regras de negócio. Então, a junção da tecnologia com o mundo real é onde a gente enxerga que tem ali um travamento gigantesco de valor, e a gente tem visto hoje no Brasil bons indícios, né, de que é para lá que o mercado financeiro vai. Então você tem um regulador, né, seja o Banco Central, seja o CVM, falando muito de que o mercado financeiro vai evoluir para uma tecnologia de blockchain. Então quem hoje opera no mercado cripto há 5, 3 anos,
já conhece a tecnologia muito bem e consegue ver o valor que isso traz para operações financeiras. E do outro lado, a gente tem o próprio mercado utilizando hoje dessas tecnologias, né? Então, você tem os grandes bancos brasileiros já fizeram operações tokenizadas, a gente tem, né, a Anfai tracionando algumas startups, as mais interessantes, talvez, de fintech, surgindo justamente desse nicho. Então, a junção entre o real world asset, né, entre os ativos reais e o mercado e a blockchain é onde a gente enxerga mais valor. E por último, João, uma coisa só dando um spoiler, né? Não quero contar muito das conversas que a gente vai ter ao longo do semestre, do ano, mas a ideia é que a própria galera cripto, quando você tem, por exemplo, um ecossistema como o da Luna que implode, ou quando você tem bons projetos de DeFi, mas que eles não têm um lastro em nada real, você consegue ver que ele é muito superficial e muitas vezes muito frágil. Então, quando você combina as duas coisas, você consegue criar algo que tem bom retorno, que tem boa taxa de retorno para o investidor, mas que também tem sustentação, porque está gerando benefícios no mundo real e aí consegue escalar, alavancar e criar várias operações financeiras sofisticadas. Então, eu diria que o valor ele é visto tanto no mundo real quanto na cena mais cripto para quem é mais purista. Então, acho que a gente está num espaço muito interessante. É só o começo, né? A gente está desbravando esse universo e muita coisa vai surgir a partir dessa visão, né, do on-chain finance, né, das coisas que acontecem dentro da blockchain. E só fazendo um adendo, pessoal, um ponto bem legal é que todo mundo fala de tokenização, todo mundo sabe que é o futuro, mas parece algo distante, assim. Ah, vou ter que tokenizar minha casa, meu carro, como é que funciona? Mas conforme a gente for tendo as conversas aqui no canal do João, vocês vão perceber que isso já é uma realidade hoje. Assim, já tem operações rodando com Real World Assets hoje, e a tendência aqui é só escalar. A gente está dando os primeiros passos, mas daqui uns 5, 10 anos vai ser algo amplamente usado, assim. É isso, Vini. Uma coisa legal, Vini, para complementar, é que a gente hoje já rodou milhares de operações, né? A gente já tem hoje alguns projetos bem grandes rodando, e muitas vezes o tomador da operação final, né, quem precisa daquele dinheiro, precisa daquela operação, nem sabe que a operação dele foi instrumentalizada, operacionalizada, usando a infraestrutura da blockchain. Ele só sabe que reduziu o custo, que a operação dele foi mais rápida e que ele conseguiu acessar mais rápido aquele recurso. Então, é bem interessante, tem muita coisa rolando e é só o começo, né? A gente olha para frente e fala, uau, os próximos 10 anos são bem empolgantes e a gente está bem animado para construir isso tudo junto com bons parceiros e com o mercado. Ô Paulo, tu falou que muitos que já estão se expondo a esses instrumentos nem sabem que blockchain está sendo utilizada como infra, né? Então, quais são os ganhos, assim, em relação aos ativos que existem hoje? Qual que é a vantagem de utilizar a blockchain nesse processo, na criação dessas ferramentas? João, eu posso responder tranquilamente, mas posso perguntar para o Vini, porque eu queria contar só uma coisa para você aqui no spoiler, tá, João? E aqui, isso que o nosso papo aqui vai ser cheio de informações ultra confidenciais só para nossa comunidade. Mas a gente tem alguns investidores hoje na Anfai, né? Alguns ainda não são públicos, alguns vão ser públicos, né? A gente vai anunciar. Mas um dos grupos que nos apoia desde o comecinho é um fundo de ex-egressos do MIT Labs, né? E o MIT hoje talvez seja uma das principais universidades que falam muito, né, de blockchain, né? Que tem até a Celos, se não me engano, surgiu lá dentro, enfim. E esse grupo de ex-egressos montaram um fundo, investem em projetos ao redor do mundo, tipo na Centrifuge na Alemanha, projetos super interessantes. Acho que a gente foi o primeiro investimento deles no Brasil, hoje eles já têm uns 2 ou 3 e eles adoraram o white paper que a gente construiu e o Vini é o grande responsável. Então eu convido todo mundo a ler o nosso white paper, trazer comentários, críticas, dúvidas, enfim. Mas o Vini, você que é o pai do white paper da Anfai, conta aí qual que é a vantagem da gente usar uma operação tokenizada. Botou no fogo, hein? Botou no fogo, hein? Não, essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, dessa tecnologia nova. Foi a parte que eu mais gostei, assim, de escrever no white paper. Que aqui, uma coisa que o pessoal confunde bastante também é achar, legal, a tokenização, os real world assets vão criar ativos novos? Como é que funciona essa questão? Na verdade, aqui, pessoal, quando a gente fala de real world assets, a gente está usando todos os ativos que já existem no mundo real, assim, no dia a dia de todo mundo. O que vai mudar aqui é como você faz a custódia desses ativos. Então pensa assim comigo.
uma empresa de fora que quer investir, assim, quer comprar uma casa aqui no Brasil, um processo jurídico muito oneroso, assim, fazer um investimento no mercado de capitais, por exemplo. A partir da tokenização, a gente abre isso para qualquer pessoa do mundo inteiro. Ou, por exemplo, assim, aqui eu tô batendo muito na questão da casa, mas é porque é um pouco mais palpável, já já a gente vai se aprofundando. O cara que comprar uma casa, R$1 milhão, quem tem acesso a isso? Se a gente tokeniza isso, fraciona em 1000 partes. Ok, já é algo muito mais acessível, sabe? Um outro ponto que esse eu gosto bastante. Tu tá falando então que uma das vantagens é trazer liquidez para mercados ilíquidos, para mercados pouco líquidos. Com certeza. Por exemplo, real estate, né, que é o mercado de terras, assim, de prédios, também mercado de capitais são mercados mais ilíquidos, né? A gente não tem um mercado secundário ali como na Binance ali do Bitcoin dólar que o pessoal tá tradando a todo momento, né? Outro ponto... Pode falar, Paulo. Não, vai lá, Vini, vai lá. Por exemplo, a gente viu ali nos últimos meses assim que deu problema em grandes corretoras do mundo cripto, né? E agora o pessoal fala bastante do Proof of Reserves, né? Que é você deixar super transparente quais são os ativos que estão dando lastro às corretoras, por exemplo. Será que a blockchain não traz, você tokenizando os ativos, assim, a operação, a blockchain não traz essas vantagens? Assim, qualquer investidor acessa ali e vê o que está acontecendo, o cara consegue ter uma noção, assim, de que, tipo, aquilo que ele está investindo é uma operação que tem um lastro por trás, sabe? O legal, Vini, posso complementar? Claro. Ô, Vini, só é a primeira live, eu sei que o João talvez, eu não vou dizer que eu sou o maior ídolo, mas assim, é como se estivesse jogando bola aqui com o Messi, né? Você tá nervoso? Pô, toca no Messi ali, você não fica nervoso com o João, não, pô, o João vai com a gente, ô, Vini. A gente tem uma conexão A nós gente três fala legal, tanto, né? Fala tanto, né, Vini? Que Fala não, tanto. eu sei, pô, João, a gente tá muito feliz de estar aqui, e acho que assim, só para dar uma ajuda pro Vini aqui na resposta, eu diria que assim, olha, como qualquer investidor de qualquer ativo, tecnologia pode ser sofisticada, pode ser super antiquada, pode ser a coisa mais moderna ou pode ser uma coisa lá dos anos 1800. O investidor ele só vai investir em algo que seja rentável, ou seja, que dê retorno, né, que dê um retorno, na maioria das vezes, acima do retorno que ele teria em outro tipo de operação, com controle e segurança. Então, eu diria que, independente de qualquer coisa que a gente vai construir, o que a gente enxerga de muito valor na blockchain, na tecnologia da blockchain, usando o Real World Asset, é que a gente consegue dar liquidez para ativos que não são hoje líquidos, trazendo mais rentabilidade para o investidor, com muito mais controle, com muito mais transparência e com muito mais segurança. Então, eu diria que isso é o principal, é o ponto-chave. O Vini usou alguns exemplos, né? Hoje não faz, a gente tem usado principalmente recebíveis como ativos do mundo real que dão lastro para essas operações, mas a ideia é que já existe o mercado de recebíveis. Então, a gente só transforma esses recebíveis do mundo real em ativos dentro da blockchain, mantendo todo o controle, segurança, a gente acompanha esse ativo no mundo real e na blockchain. E aí, quando a gente consegue fazer essa amarração perfeita, sem nenhuma ponta, aí sim o investidor olha e fala, beleza, eu me sinto seguro, eu me sinto confortável para investir nessa operação, nesse objeto, com uma rentabilidade que é maior do que eu teria, por exemplo, se eu tivesse comprando tesouro brasileiro, tesouro americano ou outro tipo de ativo. Então, a resposta para a tua pergunta sempre vai ser mais rentabilidade com mais segurança e controle. E aí, quando a gente começa a construir essas operações, aí abre muito mais rentabilidade e abre muito mais segurança para os nossos investidores. Cara, tem um lance que é muito comum, assim, as pessoas pensar, quando pensam em real world assets, as pessoas imediatamente pensam em automóveis e imóveis. Né? O cara pensa, tokenizar carro, tokenizar um apartamento. Chegaremos lá também, mas o que está acontecendo hoje, né, por exemplo, o Paulo, quando me explicou da última vez o que a MFI estava fazendo, ele me deu como exemplo a tokenização de precatórios, né? Precatórios são instrumentos ao qual o varejo hoje praticamente não consegue se expor. Por que não consegue se expor? Porque o processo para você investir, por exemplo, para você antecipar um recebível de uma pessoa que trabalhou para alguém, sei lá, a pessoa tem para receber algo 10 anos na frente, quer receber agora, então você pode comprar aquilo por menos, porque você está segurando tempo, né? E a pessoa recebe o valor agora pelo motivo que seja.
esse tipo de instrumento ele não está acessível para pessoas normais como eu e vocês aqui. A partir do momento que a MFI, por exemplo, está tokenizando ativos do mundo real e está tokenizando, por exemplo, os precatórios, a partir disso, pessoas normais podem se expor a instrumentos financeiros melhores, como, por exemplo, precatórios, que é um tipo de recebível, né? Existem vários recebíveis, né? Vários tipos de recebíveis. Então, a beleza disso é você oferecer para investidores normais instrumentos melhores. O que a gente tem para investir hoje são aqueles instrumentos reservados para o varejo. Esses instrumentos melhores, a grande verdade, esses produtos financeiros melhores, eles estão reservados para investidores institucionais, para pessoas com muito dinheiro. E eu acho que aqui a gente está falando de democratizar produtos melhores, né? De você possibilitar que investidores de varejo se exponham a produtos melhores, né? O Paulo usou como exemplo, por exemplo, um precatório, por exemplo, da avó da esposa dele, que tem para receber ali daqui a 10 anos um valor X. Existe uma empresa, por exemplo, que a MFI chama de originadora, né? Que é uma empresa que paga para a avó da esposa do Paulo um valor menor agora para receber o valor inteiro lá na frente, corrigido com juros. É um puto instrumento financeiro. Hoje, pessoas normais, como eu e vocês que estamos aqui no chat, não conseguem se expor a esse tipo de produto. A MFI vai trazer esse tipo de produto. Então, tokenização de ativos do mundo real é isso também. Porque o pessoal se prende muito. Não, mas tokenização de automóvel, tokenização de imóvel, isso também vai chegar. Inclusive, o Paulo falou que isso já está sendo encaminhado, né? Que já existe uma trilha sendo construída para isso acontecer efetivamente. O que hoje parece um tanto quanto distante, parece que não está tão distante assim. Mas o que dá para fazer hoje? O que dá para tokenizar hoje é o que a MFI vai tokenizar e vai oferecer, Paulo, para o investidor de varejo isso. Como está a questão regulatória disso para oferecer esses produtos para o investidor de varejo? Legal. João, eu adorei a tua pergunta e eu diria que, assim, por exemplo, até o próprio precatório, ele é um exemplo de uma operação que até para o investidor institucional, ele tem dificuldade de acessar esse tipo de ativo, porque pensa que a instrumentalização, a formalização dele, ela é muito complicada, né? Mas o proof of work de que aquela operação foi vendida, antecipada, cedida para uma operação no lending pool, é muito fácil. Você olha no processo e você confira, olha, o juiz autorizou que houvesse aquela venda, né, aquela cessão daquele direito. Então, a gente consegue, usando a tecnologia, facilitar, óbvio que em algum momento para um varejo, óbvio que também para um investidor institucional. Então, eu diria que essa tecnologia, ela cria fronteiras, né, e a gente está explorando essas fronteiras. Com relação ao varejo, até tem uma questão muito interessante do regulador, e a ANFI ela está construindo a tecnologia, mas olhando muito para o mercado e olhando muito também para o regulador brasileiro. Na semana passada, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários aqui do Brasil, ela trouxe uma instrução falando sobre tokenização de recebíveis, e a gente recebeu muito aberto, né, com muito bons olhos, a visão do regulador. O que significa? Ele sabe da importância, ele sabe que esse tipo de operação vai acessar o varejo no futuro, mas ele traz preocupações que precisam ser resolvidas, né? Então, como eu disse, não adianta só trazer rentabilidade, tem que trazer segurança, transparência e conforto para o investidor poder entrar numa operação e não num esquema, e não numa operação em que ele pode eventualmente ter prejuízo. Então, a gente está muito preocupado em construir a base, a infraestrutura de toda a tecnologia, trabalhando bem perto do regulador, para a hora que ele falar, poxa, olha, do jeito que você construiu, sim, você pode oferecer isso para o varejo e eles vão acessar uma rentabilidade melhor. É o que a CVM quer, mas respeitando regras que já existem, tomando muito cuidado para a gente não dar um passo maior que a perna. E hoje o Brasil lidera a transformação mundial em blockchain, em tokenização, né? Tem o CBDC, né, o Real Digital, tem as iniciativas aqui de tokenização. Então a gente está num bom caminho e tem uma construção e isso não é feito de dia para a noite, né? Então eu não sei quando hoje o varejo brasileiro vai ter acesso com qualidade, né, com volume, né, não uma ou outra operação pequena, com volumetria, né, nesse tipo de ativo, mas eu diria que é mais rápido do que a gente imagina e a gente está caminhando na direção para que isso aconteça. Boa, Paulo. Teve alguém aqui que perguntou o seguinte, ó, exatamente isso. Ó, o precatório não está passando por problemas na CVM? Como é que tá isso, assim?
teve uma notícia na semana passada que algumas tokenizadoras estavam parando de oferecer alguns instrumentos financeiros. Essas questões regulatórias na MFI, elas são tratadas de que forma? Legal, isso é uma super pergunta, é um dos grandes assuntos que a gente endereçou na semana passada, né? Quando a gente começou o nosso modelo, a gente já tinha um entendimento muito parecido com o da CVM, e a CVM, de forma alguma, proíbe que operações tokenizadas de recebíveis acessem o mercado, de forma alguma. Pode ler o ofício 50 vezes, não vai haver nenhuma proibição. O que vai haver para que determinados produtos acessem o varejo, eles vão ter que cumprir com determinados requisitos. E alguns são bastante desafiadores de construir, né? Construir inovação, muitas vezes a gente precisa passar por por algumas curvas de aprendizado, por relacionamento com o investidor. Então, acho que a gente está num bom momento e acho que, assim, respeitando todas as regras do mercado, com certeza a gente pode trazer para um público mais varejo, mas é uma construção, né? A gente precisa cumprir algumas etapas para fazer isso. Além Boa. da evolução tecnológica, tem uma evolução jurídica, né? Ô, Paulo, eu acho que depois dessa live muita gente vai querer acessar a nossa plataforma. Vamos dar um feedback pro pessoal, como é que tá essa situação, assim, se eles já podem acessar os produtos hoje, só para não ficar nenhuma dúvida, assim. Não, lógico. Hoje a gente tem alguns produtos no ar, tá, gente? A gente faz... E aí, por exemplo, isso é uma das preocupações do regulador, né? Ele traz uma visão de identificação dos usuários final. Então, do ponto de vista bem técnico, bem específico, isso se chama conheça o seu cliente, né? E aí, dentro do processo de conheça o seu cliente, existe uma regra para produtos financeiros que se chama suitability, que é a adequação do risco àquele perfil de investidor. Então, existem investidores qualificados, existem investidores institucionais, existe um investidor de varejo, e a ideia é que a gente faz esse processo para saber, dentro das informações que a gente coleta, que tipo de produto a gente consegue ofertar e, principalmente, que tipo de coisas que a gente precisa construir para ofertar um produto, por exemplo, para um institucional, para um investidor qualificado, para um investidor de varejo. Então, a gente toma muito cuidado para falar, eu quero oferecer produtos para o investidor de varejo, mas esses produtos precisam ter algumas coisas que eles precisam ser validados, eles precisam ser avaliados, e aí sim a gente pode oferecer. Então, a gente convida todos a acessarem a nossa plataforma, conhecerem o nosso white paper. A gente quer começar a se preparar para oferecer produtos para um tipo de investidor que hoje a gente não oferece, mas a gente está nessa construção, e é óbvio, né? De novo, a CVM foi muito categórica. O Brasil está aberto à tokenização de recebíveis, o Brasil vai liderar esse movimento no mundo, é importante, é relevante, mas existem algumas regras que têm que ser observadas. Então, se eventualmente a tokenizadora não fazia um KYC, ou eventualmente não fazia um suitability, ou eventualmente fazia uma oferta pública sem tomar os requisitos para fazer uma oferta pública, ela vai precisar se adequar, e aí sim ela vai poder ofertar. Então, eu diria que é uma construção, e o Brasil está caminhando na direção correta para que os produtos financeiros, né, possam ser tokenizados e distribuídos para mais investidores. Boa, o Ícaro tá falando que não vê a hora de a CVM autorizar ações em tokens de blockchain. O que eu já tive de problema com custodiante de ações, com erros nas informações, principalmente nas quantidades de ações do investidor. Então, assim, a blockchain provavelmente traz mais transparência e resolve esses problemas, né? A Renata tá perguntando se, em teoria, ela vai poder tokenizar a casa dela e vender sem toda a burocracia que ela teria hoje. Em que passo que a gente está disso, Paulo, sobre tokenização, assim, efetivamente de um imóvel, de um automóvel? Legal. Renata, aqui eu posso te falar com a maior certeza do mundo, né? Se a gente olhar daqui a 10 anos, você vai poder tokenizar a sua casa e o seu automóvel. Eu não sei se isso vai acontecer semana que vem. Qual que é o desafio técnico, tá? E a gente tem hoje uma enorme entrada junto com o mercado para construir a solução. Imagina que cada cartório de registro de imóveis, né? Para quem já comprou, vendeu imóvel, sabe que o que significa a sua casa. Ela tem uma matrícula que é registrada no cartório de registro de imóveis. Então, a grosso modo, se eu comprar a casa do João, eu vou ter que ir num cartório de notas, fazer uma escritura falando, o Paulo vai pagar tanto para comprar a casa do João. Eu vou pegar essa escritura e eu vou levar no cartório de registro de imóveis, e aí o tabelião
vai falar, beleza, então o João vendeu para o Paulo. Isso é burocrático, é caro, é super lento. Existem mais de, acho que 2 ou 3 mil cartórios no Brasil, então cada um faz de um jeito, não é padronizado, é zero digital. O que já existe é um movimento junto de alguns cartórios, junto de algumas entidades registradoras, junto até da própria B3, que é a Bolsa de Valores, para integrar os cartórios dentro de um sistema. E aí, quando isso estiver pronto, com certeza absoluta, eu vou poder fazer essas operações através de um smart contract ou fazer essas operações através de uma plataforma mais digital. E a Anfai já está se posicionando, já tem trabalhado para que isso tudo possa acontecer. Então, assim, tokenizar é fácil, tá, gente? No aspecto técnico, eu posso tokenizar quase qualquer coisa. E aí vai ter lá na blockchain algo falando assim, olha, a minha casa na rua tal está tokenizada. Isso tem algum valor prático, né? Isso tem algum valor no mundo real? Muito pouco, né? Eu diria que quase nenhum. Quando, por outro lado, eu falo, a minha casa está tokenizada e a minha matrícula está tokenizada, e se eu vender na blockchain, aquela venda vai ser materializada na matrícula dentro do cartório automaticamente Aí em um o jogo segundo. muda. Aí o jogo Aí muda. você pode tokenizar sua casa, e aí você Nossa, pode sabia funcionar disso sua não, casa, você pode aglutinar sua casa com todas do seu prédio e vender o prédio inteiro, e aí você começa a ter um mercado, né, um on-chain finance muito mais empolgante e que realmente faz sentido. Então, até que toda essa infraestrutura esteja pronta, eu vejo pouca aplicação prática de tokenizar uma casa. Agora, um recebível, por exemplo, a gente já consegue orquestrá-lo de uma maneira 100% on-chain, 100% ou 100% automatizada, com o mínimo de intervenção humana, tornando o processo mais rápido, eficiente, muito mais seguro, muito menos, com zero erro. Então, eu diria que assim, a tecnologia está surgindo, ela tem que se aplicar nos casos reais. Boa, a Renata falou sonho com esse dia. Ótima explicação. Pessoal, para quem quiser fazer parte do WhatsApp da MFI, lá do grupo, eu coloquei aqui no chat, tá? Não deixem de participar por lá. Para quem quiser se inteirar mais a respeito de tokenização de ativos do mundo real, não tem fonte melhor. Agora, se tem uma coisa que me deixa muito empolgado, foi uma das coisas que me deixou mais empolgado com o papo que a gente teve lá no Porto, foi como que a comunidade participa disso. Porque a comunidade pode participar, vai poder se expor a esse tipo de produto financeiro, mas vai poder participar de outras formas e ser recompensada por isso, né? Isso já pode ser falado, Paulo? Já pode dar spoiler sobre isso? Como é que tá? Em que passo a gente tá? Pô, João, você gosta de dar uma Se não podia, eu já pimentinha falei. aqui, né, João? Você é demais, bicho. Assim, daqui a pouco a gente vai assim. Vamos falar de todos os segredos da empresa e tá tudo bem. De forma alguma tem, mas eu adoro que o João vai sempre no detalhe da vírgula. Mas, João, eu diria que assim, existem, com certeza, a gente enxerga hoje 3 ângulos para a gente poder já trabalhar junto com a nossa comunidade. A gente quer muito fazer parte, né, desse movimento de transformação, tanto do mercado de capitais, quanto de uma aplicação mais prática do mundo cripto. Então, eu diria que hoje a gente tem 3 caminhos que a gente já tem adorado explorar junto com a nossa comunidade. O primeiro é ajudando nessas contribuições para que a Anfai possa ser a representação da visão de muita gente, né? Então, por exemplo, o white paper ele é disponível, ele é público, e a gente adoraria receber o máximo de comentários, de não tá claro, achei super técnico, achei chato, eu não entendi, ou tá ótimo, né? Eu diria que engajar, né, no que a gente está construindo é sensacional, porque a gente constrói para a nossa comunidade, para quem a gente gosta, para quem está perto com a gente, acompanhando o nosso crescimento desde o comecinho. Então, seria sensacional ter esse feedback. A segunda forma, muitos dos nossos produtos, eles estão começando a acessar agora cada vez mais pessoas. Então, a gente encontrou até aqui no Porto, né, uma pessoa super querida, especial, que é o Matheus. O Matheus, ele já opera no mercado cripto há alguns anos, né, ele veio acompanhar o Ethereum Porto aqui com a gente, e aí, por coincidência, né, o Matheus, ele também opera na empresa dele, usando antecipação de recebíveis, né, e ele opera, inclusive, usando conta vinculada na Grafeno, enfim, então foi uma grata surpresa, e o Matheus, ele já tem trabalhado conosco, né, para que a gente possa ali tokenizar os recebíveis dele, né, as duplicatas, e eventualmente trazer uma taxa mais barata para ele, trazer um produto financeiro melhor do que ele tem hoje. Então, né, a gente tem os produtos com precatório, quem tem ação trabalhista, ação consumerista, enfim, a gente hoje pode super ajudar, né, olhando muito para essa visão de recebíveis. Então, a gente está bem aberto, me procurem o Vini, porque a gente vai adorar
construir produtos juntos. E aí, por outro lado, João, respondendo mais a tua pergunta, a gente enxerga a comunidade com um papel muito importante de validação das operações on-chain, né? Hoje eu tenho muita proximidade com o pessoal da Chainlink, com o pessoal da PIF, talvez sejam os dois principais oracles hoje do mundo, e muita do que é validado vai ser validado manualmente. Então pensa num exemplo de um precatório. Eu tenho que receber da Prefeitura de São Paulo um dinheiro daqui a 10 anos, eu vendi esse direito de receber para uma empresa, para um lending pool, isso tudo é formalizado através de uma petição e o juiz fala, olha, realmente o Paulo, né, o advogado do Paulo vendeu, autorizou a venda desse direito, quem vai receber agora não é mais o Paulo, é quem comprou, né, é essa empresa. Isso tudo está no protocolo, está no processo, né, e tem um protocolo, está registrado e dá para quase todo mundo acessar. Então, capturar essa informação, validar essa informação e trazer essa informação ao chain traz muito conforto para o investidor que vai falar, poxa, essa é a rentabilidade, tem um risco de eu não receber no dia, porque pode ser que a prefeitura não pague, mas não tem um risco de eu não receber. Né? O que tem é um risco de eu não receber no dia. Então, eu diria que validações on-chain, com certeza, é algo que a gente vai construir muito nos próximos anos, e é isso. A integração entre o mundo on-chain e o mundo real é onde a gente enxerga que tem mais força para que aconteça a adoção em massa de soluções tokenizadas, de soluções na blockchain, e construindo, né? A gente adora construir tecnologia, esse é o nosso métier, então a gente está muito aberto para ouvir sugestões da comunidade, para a gente pensar em produtos, pensar em oportunidades junto, para que a gente possa criar algo bem relevante aqui no Brasil. Ou seja, a comunidade vai poder se expor aos produtos, mas vai poder atuar como validadora desses documentos também e ser remunerada por isso. Então isso é muito... Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, quando a gente conversou, realmente o meu olho brilhou, né? Porque a gente vê pessoas aqui no chat que executam todo tipo de atividade, né? E que às vezes gostariam de poder trabalhar com alguma outra coisa, algo, por exemplo, remoto, que possibilitasse que a pessoa morasse, por exemplo, em qualquer lugar. Então a MFi vai ser mais um instrumento aí para quem quiser atuar como infraestrutura de aplicativos que utilizam blockchain como infraestrutura. Então vem muita novidade bacana nesse sentido. A Carol, Paulo, que aliás está lá no grupo já da MFi há algum tempo, ela perguntou o seguinte: os investimentos serão feitos pela plataforma como se fosse um banco, né? Não será necessário que o usuário tenha uma wallet? Como é isso? Carol, ótima pergunta. Vini, você quer responder? Quero. Boa, manda bala. Legal. Então, Carol, pelo público que a gente está acessando, a gente viu que seria assim, uma barreira intransponível pedir que o pessoal criasse uma wallet, guardasse as palavrinhas lá, com segurança, isso e aquilo. Aqui a gente está falando com um público aí mais Web3, né? O pessoal do chat aí deve ser super degen, acessar umas redes super loucas aí, mas isso não é uma realidade longe, assim, dos investidores tradicionais. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que chama carteira custodiada. Como funciona? No momento que a pessoa faz o cadastro na nossa plataforma, ele pode escolher ali ou usar a MetaMask dele, uma wallet compatível com a EVM, ou ele usa um serviço custodiado, que como funciona? Ele vai fazer o seu login com o seu e-mail com a senha, e todas as aprovações, todas as questões de que sempre que você vai aprovar uma transação na sua carteira ali, de ter que ficar confirmando ali, ter que ter o saldo ali para pagar as taxas, isso é terceirizado na mão da Anfi. A gente não tem acesso às palavras-chave, elas ficam guardadas lá, só que e o acesso dessa carteira custodiada é 100% do cliente. O que vai mudar mesmo é a operacionalização, assim, a maneira que ele interage ali com a blockchain, com os smart contracts. Vini, um exemplo que a gente gosta muito, João, é, por exemplo, o do Gota Social, né? Que todo mundo é fã, nós somos fãs, né? E exatamente. A gente tem feito alguns eventos com investidores que é a primeira vez que eles vão falar de uma NFT ou vão falar de uma operação tokenizada. A gente apresenta o Gota Social para eles. Então com o Gmail eu consigo ter a minha primeira NFT e aquela sensação, você viu? Tem gente que até chora ali de emoção. Porra, entendi como funciona essa parada. Então eu diria que assim, a gente está criando as duas soluções, Carol, para abraçar os dois mundos. Né? Então se a pessoa pode plugar com certeza com o seu MetaMask na nossa plataforma, eventualmente a gente está fazendo algo também para quem está na Web 2 querendo conhecer a Web 3. Então, a gente vai criar esses dois caminhos
E a UX, né, criar uma boa experiência do usuário em que as coisas funcionam, etc., é uma das nossas grandes missões. Então, a gente está gastando bastante energia, tempo, dinheiro para construir uma grande aplicação que conversa com os dois públicos. A gente quer conversar com o público da Web3 e também quer conversar com o público da Web2. Não, perfeito, pessoal. Quem já acessou aí a Gotas.social sem usar uma MetaMask, o processo é bem parecido, assim. Ô, Vini, numa próxima. Hoje a gente já está 45 minutos aqui, é uma introdução a respeito do quadro, falar um pouco da MFI, o pessoal conhecer. Mas a gente pode, numa próxima live, mostrar para o pessoal como que acessa efetivamente a aplicação, como que se loga, o lance todo. A gente consegue fazer isso? E aí, Paulo, autoriza? Então pronto, a gente faz sim. Lógico. Não, lógico. E aqui, João, é um ponto importante. A gente está construindo muito junto com a comunidade, a gente está construindo pertinho também do regulador. Tudo que a gente mais quer é criar grandes produtos que são rentáveis, que trazem para o investidor uma boa rentabilidade, com muita segurança, com muita transparência, com muito controle. Então, a gente está muito preocupado em não dar um passo maior que a perna, mas dar passo para frente. E assim, o mundo está transformando, né? Quem está nessa live, quem está acompanhando o mercado, está na frente de uma transformação que vai acontecer. Então, é muito importante que a gente tenha consciência do momento que a gente está, né? E a gente vai dando esses passos juntos, que na hora que abrir realmente o mercado para que ele possa ir mais rápido, a gente vai lá na frente surfar a onda. Então, com certeza a gente pode ir mostrando como vai funcionando, a gente vai contando cada passo aqui, a gente está louco, né, para um dia poder fazer ainda mais abertura para que mais pessoas possam investir nos nossos produtos. Muito bom, mais de 175 pessoas nos assistindo agora simultaneamente. Peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. A quantidade de gotas da MFI vai depender da quantidade de likes que essa live tiver. Então, deixem o like por via das dúvidas. Ó, o Gabriel está perguntando se ele pode tokenizar um apartamento que ele tem alugado para uma pessoa e os royalties serem distribuídos aos holders dos tokens. Isso é muito legal. A gente está muito longe disso, Paulo. Não, eu diria que você pode, tá, Gabriel? Mas eu diria que, assim, o que garante que você vai tokenizar e distribuir para os token holders os royalties e também alugar esse imóvel e receber o valor e não repassar? Hoje existe pouca amarração jurídica e técnica para que você possa garantir com segurança que quem recebeu o valor daquele aluguel é obrigado a repassar aquele valor para os token holders. Então, uma coisa que o meu sócio, o João, que é talvez o grande mentor aqui, o mentor intelectual de tudo que nós estamos fazendo, ele fala assim, tokenizar é fácil, você pode tokenizar o que você quiser. O que é difícil é amarrar no mundo real para que o que aconteceu na blockchain aconteça e tenha validade jurídica, que tenha validade de execução. Então, você pode, a gente até consegue pensar em um ou outro jeito sofisticado de fazer isso funcionar hoje, mas a ideia é que quando envolve um registro, por exemplo, num cartório, você depende do cartório, por exemplo, ou, né, ter ali uma conta vinculada que todo o valor que é pago ali seja travado, enfim. Então a gente está construindo boas soluções. Eu não vou contar spoiler do roadmap de produto, isso vem daqui a algumas semanas, mas sim, a gente quer dar o máximo de segurança. Falar assim, eu comprei um token na Anfai, eu tenho certeza absoluta que ele pode ou não ser pago, né? Tem riscos de crédito, né? Um aluguel pode ou não ser pago. Mas se ele for pago, eu tenho certeza absoluta que o valor vai chegar até quem de direito, né? Até o token holder. Então, é isso que a gente está construindo para dar conforto, segurança, transparência para os nossos participantes. Boa, já temos quase 170 likes aqui. Vini já vai preparando aí as gotinhas. Ô, Paulo, eu acho que era legal, Paulo, falar sobre quem são as pessoas por trás da MFI, né? Quem são essas pessoas? Porque tu falou, por exemplo, sobre a parte legal. A gente sabe que tem o Tang, tem o Pirola, tem todo o pessoal de TI. Quem são essas pessoas para o pessoal entender a seriedade da galera que está construindo isso? Legal, João. Pô, fico muito feliz de contar. E eu diria que, assim, hoje nós já somos 20, então somos ainda muito pouquinho as pessoas, né? Mas já não é tão pouquinho, então a gente já dá para empurrar esse barco lá para o oceano. Mas a ideia é que 14 ou 13 pessoas da Anfai são de tecnologia, produto. Então, hoje, o grosso da nossa companhia está construindo a plataforma, né? A gente tem um time também muito importante, muito grande, que é capitaneado pela Bianca, junto com o Vini, com a Débora, que tem trabalhado com a visão de construir a nossa comunidade. Então, a gente já está numa segunda etapa, entre aspas, do lançamento do foguete. O produto, a plataforma, o MVP já funcionam. A gente traz ali uma visão de comunidade, começar a construir esse engajamento para que a gente possa escalar mais rápido. E aí a gente tem um time ali que é um time de negócios, um time mais de operação, enfim,
que está estruturando as operações. Além disso, a gente tem um grupo de investidores hoje bastante grande, né? A gente tem fundos que fizeram o primeiro investimento na América Latina, a gente ainda não anunciou isso no mercado, a gente vai contar aqui junto com você na hora que for apropriado, mas a ideia é que a gente olha muito para o mercado global, tem olhado muito para a América Latina, e isso eu falo com a maior tranquilidade, né? Então pensa que hoje, há um ano atrás, os principais fundos de cripto do mundo não olhavam para o Brasil, né? Não tinham grandes investimentos aqui no Brasil, mas a gente está num cenário muito único, né? Então, assim, os Estados Unidos muito fechado para a inovação no mercado financeiro, a China completamente fechado para a inovação no mercado financeiro, a Rússia em guerra, México, Argentina muito pequenos, a gente tem a Turquia com muito problema interno, e aí tem Brasil e Índia como dois grandes países que podem, né, liderar isso, essa transformação. E aí no Brasil a gente tem 80% das transações acontecendo via mobile, o Pix foi lançado há 2 anos, ano passado rodou 13 trilhões de reais, ou seja, é gigantesco a adoção do brasileiro por tecnologia. Então, os grandes fundos de investimento globais olham e falam, Brasil é o lugar, é o laboratório do mundo, o regulador está aberto à inovação, né, vai acontecer toda essa onda, esse tsunami vai acontecer aqui no Brasil. Então, eu diria que, além desse time de execução, né, que nós temos hoje de 20 pessoas, a gente tem bons investidores que acreditam muito no nosso projeto, que acreditam muito na seriedade, e aí a gente construiu todos os nossos modelos usando quem entende melhor. Então, alguns dos principais escritórios de advocacia do Brasil nos acompanham desde antes do nascimento da empresa, a gente trabalha muito pertinho do time, por exemplo, da Ava Labs, lá que construiu a Avalanche para criar toda a visão do on-chain da nossa solução, né? Eles anunciaram ontem o Evergreen, né, o subnet da Evergreen, e a gente já é uma das empresas que vai utilizar isso, o primeiro da América Latina. A MFI vai ser então uma subnet na Avalanche, é isso? A gente já está construindo junto com eles toda a visão para trazer o institucional, para trazer a segurança, controle, etc. Então, tem muita coisa que a gente vai contar aqui, tá, João? Mas a ideia é que, assim, além do time de executivos, além de ter bons investidores que confiam muito no nosso trabalho, que estão olhando o mundo inteiro e dando atenção para o Brasil, a gente tem boas parcerias, né, com alguns players estratégicos e, óbvio, né, com boas fintechs que originam as operações conosco, com alguns bons canais como você, que nos ajudam a contar, entender o mercado e falar mais do que a gente está construindo. Então, acho que a gente está fazendo parte de uma boa construção dentro dos nossos princípios, que a gente acredita um montão que a gente está fazendo a coisa certa, do jeito correto, com boas pessoas. Então, assim, pode ser que não dê certo, né? Startup tem risco, mas a gente está na direção correta, com boas pessoas, caminhando super na direção legal aqui, para fazer algo bem impactante mesmo no mundo. Bom, o Roger está falando que o assunto é muito interessante, que a cabeça dele está fervilhando, ficou muito motivado para estudar mais a respeito de tokenização de ativos. Excelente trabalho da MFI, parabéns. Ó, o Flagrantes em Taboão da Serra também está falando que a live está bem legal. A Renata Bonin perguntou por que Avalanche, o Paulo. Legal, Renata. Olha, eu vou responder aqui rapidinho, que estamos acabando o horário, mas o Vini vai mandar para vocês. Até a gente escreveu um bom texto sobre a Avalanche, mas basicamente, primeira resposta, a gente gosta muito do time que está por trás. O João conheceu também conosco, é um time muito sério, olhando muito para construir uma solução que é escalável, que vai atender bem o investidor institucional e o investidor de varejo. A gente consegue usar um ambiente ali da subnets em que a gente consegue reduzir muito o custo, ter muito controle de quem está acessando os produtos, com segurança. De novo, a gente quer construir algo que seja fenomenal para os investidores e para os originadores, então tem que ser um ambiente estável, e a gente consegue ter isso dentro do ambiente da Avalanche, além de ser uma EVM compatible, né? Então a tecnologia que a gente constrói os nossos smart contracts se adapta para Avalanche, mas também a gente pode fazer, eventualmente, né, ajustes, a gente pode fazer entregas em outras redes. Então, acho que ela reúne todas as boas condições, mas a coisa número 1 que eu aprendi na minha carreira nos últimos 10 anos empreendendo em fintech, quem está por trás, né? Se você confia, se você conhece, se faz sentido, às vezes não é nem a melhor escolha naquele momento técnico, mas vai evoluir ao longo dos próximos anos porque tem alinhamento de visões. Então, a gente tem uma visão muito parecida com o time da Avalanche, então é por isso que a gente escolheu começar por lá, e somos super felizes, acho que a gente deu uma boa acertada, e o João tem um bom dedo nisso, tá, gente? A gente discutiu muito isso lá atrás. Um dia eu conto na live aqui como foi esse processo, mas o João tem um bom dedo aqui nessa decisão.
É isso aí, ó, pessoal. Mais de 200 pessoas assistindo agora simultaneamente. Obrigado pelo prestígio. Fiquem tranquilos, toda terça-feira, 9 horas, a gente vai fazer Talkenomics e vai ter mais tempo para falar sobre esse assunto. Já estamos aqui com 55 minutos de live. Nesse momento, agora acessem gotas.social e preparem-se porque eu vou jogar o código na tela. Eu não vi a gota ainda, vai ser surpresa para mim também. Mas, ó, o código, estão todos preparados aí, gotas.social, todos preparados para coletar esse proof of attendance, essa lembrança dessa live de hoje. Ó, tô colocando o código na tela, só vocês jogarem aqui, ó, Talkenomics, clica em resgatar, e aí vocês já vão conseguir visualizar aí, ó, pronto, ó, Anfabiano, o sapo tokenizador. Conheça Anfabiano, o sapo que adora dar um pulo na tokenização de ativos reais. Com muito humor, ele transforma tudo em tokens para uma nova era digital. Conheça a MFi, aqui tem o link para MFi com o Linktree. Então, utilizem o código Talkenomics e aí vocês podem coletar essa belíssima gota, a primeira gota na coleção da MFi. Então, a MFi agora tem coleção própria no gotas.social e vai poder aí nos eventos, nas community calls, sempre que quiser oferecer essa lembrança aí para sua comunidade. Isso é muito importante, né? Construção de comunidade, quando a gente pensa em Web3, é fundamental e já esgotou. Acabaram as gotas. Eu peguei aqui, eu tô na live, porra, João, posso contar um segredo, não? Na última live na primeira live da Unfy que a gente participou, pô, eu tive que comprar, eu paguei $20 dentro da empresa para comprar minha própria gota, assim, porque eu não pude pegar lá. Sério, o Vini sabe o rolo que deu na minha vida aqui, porque, pô, eu precisava ter, né, da primeira, e enfim, então, quem pegou, eu tô com uma inveja branca boa aqui, tô com uma, queria ter pego, tá demais essa. É justo que um dos hosts pegue uma gota? Como é que funciona, João? Eu acho que os hosts têm que deixar a audiência pegar. E depois compra no mercado secundário. Se vira para comprar no mercado secundário depois. Eu tô gastando meu salário inteiro em gotas aqui. Caramba, que demais, gente. Parabéns quem pegou tudo. Caramba, essa ficou demais também. Muito legal. Esgotou rapidamente. Mais de 215 pessoas nos assistindo agora simultaneamente. Obrigado pelo prestígio. Lembrando, toda terça-feira, 9 da manhã, Talkenomics com a MFi, para a gente falar sobre tokenização de ativos do mundo real. Hoje a gente apresentou um pouco da MFi. A gente vai mostrar a plataforma em algum momento, vamos atualizar a galera sempre sobre a evolução dessa empresa e a gente vai falar sobre tokenização de ativos do mundo real de maneira geral. A gente não vai se limitar à MFi, obviamente, a gente vai falar sobre tokenização de ativos do mundo real. Então não deixe de acompanhar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixem o like. Paulo e Vini, considerações finais, cara. 1 hora já de papo. Vai lá, Vini. Pessoal, só última coisa que eu queria falar aqui, a gente não tocou no assunto porque que a gente chama Unfy. Boa. Explica aí, Vini. O nome vem de Amphibious Finance, né? Finanças dos anfíbios, algo nesse sentido. E a gente tem o nosso mascotinho, o sapinho, que é o ser que transita entre dois mundos, né? Então a gente tem o mercado de capitais e a blockchain. Então sempre que a gente tem umas gotinhas, muito provavelmente a gente vai ter uma influência sobre dos sapinhos aí, né? Legal, Paulo. Então coleção de anfíbios by MFi. Paulo, considerações finais. Qual o recado que tu quer deixar para a comunidade que a gente está começando a criar aqui a respeito desse assunto? Pessoal, eu não tenho nem palavras para agradecer, João, você e todo mundo que está aqui com a gente. Acho que como empreendedor é um dos momentos mais felizes da nossa carreira, poder estar construindo e compartilhando. E óbvio, a gente não é dono de forma alguma da razão, nós que estamos construindo aqui na Unfy. A gente tem muito para aprender e construir junto com a nossa comunidade. E eu diria que assim, a gente não sabe quão grande o mercado vai ser nos próximos 5 a 10 anos, mas ele vai ser grande. Então, todo mundo que está participando e a gente que está construindo, acho que a gente vai ter vários frutos que a gente vai colher desse novo mercado, né? E então eu fico muito feliz, lisonjeado de estar aqui com vocês. E quanto mais a gente puder interagir, a gente poder compartilhar, trocar ideias e construir juntos esse novo mercado, é o nosso grande intuito. Então, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que está aqui nos ouvindo. É um prazer enorme, estou arrepiado aqui e a gente se encontra toda terça-feira, 9 horas, é isso, né, João? Toda terça-feira, 9 horas da manhã, então anotem aí na agenda de vocês, um conteúdo muito importante de ser consumido, não tenho dúvida nenhuma, e sempre vou estar aqui com o pessoal da MFi junto para a gente falar sobre o assunto. Eu acho que é isso, tenha uma excelente terça-feira, eu estou de volta amanhã, 7 da manhã, para mais uma live com o Gustavo Cunha e o Fabrício Miranda, a gente vai falar amanhã sobre Chapela. Amanhã tem a atualização Chapela, Capela mais
Xangai, super importante para Ethereum, provavelmente o acontecimento mais importante do mês. E amanhã a gente vai estar aqui às 7 da manhã para falar sobre isso. Então é isso, Paulo e Vini, obrigado pelo papo, sempre muito bom. A todos que estão nos acompanhando aqui no chat, muito obrigado. A gente se encontra na próxima. Até a próxima.